pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Eu sou Isadora Almeida, do Popload Radio. Sou o Nick Silva, do Monkey Buzz. E eu sou o Pedro Antunes, da Rolling Stone Brasil e do Instagram Tem um Gato na Minha Vitrola. Aê! Muito bem. E no programa de hoje, assunto polêmico. Pam, pam. Pra que serve a crítica? Meu Deus. Programa que a gente já queria gravar há muito tempo, que os ouvintes pediram e agora a gente se uniu aqui com o Pedro. Já participamos de uma conversa em um evento sobre isso há uns 2 anos, eu acho. Participamos com um cara que tava muito revoltado com a vida. Sim. Um professor de jornalismo, sei lá, não lembro o que ele era. Assim, muito Ele era revoltado. o cara da mesa, ele que deveria apresentar o negócio, só que, tipo assim, ele não sabia muito o que estava acontecendo e no fim a gente teve que se virar, tocar o evento por conta. E ele ficou lá reclamando do jornalismo no geral. Assim. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site. Lá você vai ver todas as diquinhas, inclusive dicas de livros que eu usei para fazer esta pauta. Apoie a gente no Padrim, padrim.com/podcastvfsm. Dê seu dinheirinho, ajude a gente a crescer e ajude o Nick a tirar férias mais gostosas no futuro próximo. Preciso. Sem tanto prazo curto para edição dos programas. Nossa, sim. Foi intensa essa maratona. Pra quem não sabe, a gente tá gravando o nosso 3º programa hoje, um intervalo de 2 dias, ou seja, em uma semana a gente gravou 4 programas. Então, assim, se você estranhar que as dicas de música talvez estejam um pouco atrasadas, porque esse programa vai ao ar, sei lá, dia 26, a gente vai voltar com dicas novas em breve, então... Sim, Uma em outubro a enxurrada gente volta de com dica. coisas novíssimas. Exato. E olha só, um recadinho pra você que é apoiador do nosso podcast. No dia 27 de setembro vai rolar um mega sorteio de um presentão pra vocês. É aquele tradicional pack do podcast VFSM com um monte de CD, camiseta, revista. Tem uma porrada de brinde, tem eco bag. Então assim, se você é padrinho, você automaticamente está participando, mas o sorteio vai ser feito no dia 27. E se você ainda não é padrinho, você pode concorrer a esse pacotão. Basta você acessar padrim.com/podcastvfsm, se inscrever lá, fazer sua doação para ajudar o nosso podcast a continuar a crescer cada vez mais. Olha só, eu separei algumas das coisas que a gente vai ter nesse pacote. Tem o disco novo do Jair Naves, tem disco autografado do China, que participou aqui do podcast, disco do Jingle Bells, disco da Quarta B da Maria Beraldo, que participou aqui do programa, edições da revista Balaclava com adesivos, tem camiseta do Popload Festival, tem eco bag, e tudo isso é um pacotão feito com uma série de brindes que a Build Up Media, a Balaclava, a Popload Festival e a Dobra e o Miojo Indie deram pra gente montar esse pacotão pra você que apoia a gente. E esse é apenas um dos brindes que a gente vai sorteando. Recentemente teve sorteio de shows pro Monkey Buzz, e são esses alguns dos brindes que você recebe apoiando o nosso podcast. Então, padrim.com/podcastvfsm, se inscreve e corre que no dia 27 vai ter o sorteio exclusivo para os padrinhos, certo? Então, Pedro, E aí? antes da gente ir pra pauta, por favor, se apresente, diga de onde você veio, o que você fez, pra onde você vai. Desde o comecinho? Desde o comecinho, um breve histórico. Meu Deus do céu. Olha só, eu sou atualmente editor-chefe da Rolling Stone Brasil, que tá passando por um processo de transformação e deixando de vez o papel e tentando se adequar aos novos tempos já com bastante atraso. Glória. Antes disso eu trabalhei por 5 anos no Estadão, no jornal Estadão, como crítico de música lá. Crítico de música aí, do que a gente vai falar? Crítica de música. E antes na Rolling Stone também, enfim. Há uns 2 anos eu criei um programa de Instagram feito nos meus stories, porque eu queria fazer alguma coisa no YouTube, mas eu não conseguia fazer, porque eu não tinha câmera, não tinha capacidade de edição nem nada. Fiz nos stories um programa que eu comecei a chamar de Tem um Gato na Minha Vitrola, porque meu gato sempre subia na minha vitrola. E eu ficava falando de música lá. No fim das contas, esse programa foi o que me levou pra Rolling Stone de volta. E foi o que me levou pro YouTube da Rolling Stone, que é uma coisa que tá sendo bem legal de fazer. A gente tá produzindo uns vídeos bem massa, saindo uma vez por semana. Tá bem legal. E tem alguns deles com uns números bem legais, assim. Principalmente o Djonga, que vai bem na internet. Enfim, trabalho com música, escrevendo de música há mais ou menos uns 10 anos já. E atualmente eu não consigo escrever muito, porque editar dá muito trabalho. É verdade. Então, assim, mas é isso.
Arrasou. Então aqui, ó, pra começar, eu fui atrás do significado da palavra crítica. Olha ele. Que é uma arte, uma capacidade, habilidade de julgar, de criticar, de juízo crítico. Por extensão, uma atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem como os costumes e comportamentos de uma época. Dito isso, eu formado em jornalismo, quero dizer que o jornalismo se divide basicamente em duas frentes. Uma do jornalismo informativo, que é aquele que vai dar o fato puro e simples narrado, e o jornalismo opinativo, que é a opinião da pessoa que está escrevendo, pode ser a opinião do veículo, um colunista convidado, uma reflexão em cima de algum tema específico que uma simples notícia e uma informação, ela às vezes não é capaz de solucionar. Dito isso, eu vou repetir aqui, ó, nenhuma crítica é parcial, toda crítica é imparcial Olha ele. e calcada na opinião do seu realizador. Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais bagunça a cabeça das pessoas. Sim. Tipo, Total. quando vão reclamar de uma crítica, eles falam: ai, mas o jornalista não foi parcial, ele está dando muita opinião dele, mas sim, crítica é necessariamente a opinião. Pode ser mal fundada, mal fundamentada, pode ser bem Sim. executada ou não, mas é uma opinião dele. Inclusive, tem teorias da comunicação que dizem que até o texto informativo ele é opinativo, porque o simples ato de eu escolher as palavras que eu vou escolher no texto, ela já implica um determinado juízo de valor. Como começou a crítica? Vou voltar um pouquinho, daí depois a gente vai se Ai, tô amando aprofundando. essa aula. É que foi meu TCC, então Ai, essa que assim, tipo, fofo. é de fato uma coisa que eu sei, assim, a mínima coisa que eu sei é isso. O que a gente tem? A gente sempre consumiu arte em diferentes aspectos, desde a Idade Antiga, medieval, só que a partir do século XIX a gente tem uma frente muito maior de produção. Produção literária, produção de espetáculos musicais, de ópera, de dança, balé. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas o que a gente vai ver nesse final de semana? Então os jornais começaram a pegar pessoas da área das artes mesmo, por exemplo, Machado Assis, Victor Hugo, Marcel Proust, que eram escritores, e eles começaram a fazer análise em cima desses produtos culturais, meio que num sistema de serviço, para dizer o que valia a pena, o que não valia, ou simplesmente para refletir em cima daquilo, porque a gente é um ser humano, a gente gosta de discutir sobre determinados assuntos. No Velho Vague nasceu um pouco assim também. Exato. Dos jornalistas que depois foram Fazer filme cinema. e tal. É. Bom, a gente falou recentemente do Kleber Mendonça Filho, com seu maravilhoso Bacurau. Kleber Mendonça Filho começou a carreira dele como crítico Olha de só. cinema. Ele ia para os eventos, assim, portas de evento, fazer as entrevistas com as pessoas. Só que de 2000 para cá ele começou a trabalhar como diretor de cinema mesmo. Isso se reflete em vários outros artistas. Tem muito músico que escreve sobre o trabalho de outros músicos, faz reflexões em cima disso. Mas aí teve esse momento de forte produção, as pessoas começaram a escrever e a partir disso meio que a estrutura da crítica começou a se moldar, né? No caso, existem assim pilares da crítica. Lá fora, eu meio que elenquei 4 aqui. Que o primeiro é já a partir do século XX, com o surgimento do jazz. Então é a cobertura da cena norte-americana de jazz por jornalistas brancos, que eram pessoas fãs do gênero, que discutiam a qualidade das obras através do conhecimento de genealogia do gênero. Então, assim, eram os caras que iam pros bares de jazz e falavam, caralho, isso aqui é muito bom e as outras pessoas só estão ouvindo música clássica. Vamos começar a discutir um pouco disso nos jornais? O segundo movimento é a partir do surgimento da revista Melody Maker, em 1926. Sim. O terceiro movimento é a partir da Rolling Stone, final da década de 60. E o quarto e último movimento é a popularização da internet e o surgimento dos blogs. Então, por exemplo, a Pitchfork, Stereo Gun, Wall Music, é tudo a partir de 1995, começo dos anos 2000. Tem muita gente que fala que um dos marcos dessa época é a própria crítica da Pitchfork pro Funeral do Arcade Fire, que, tipo, pega um pouco desse universo que estava acontecendo na música, o que estava acontecendo no jornalismo e junta aqui. No Brasil, a gente vai ter a Semana de Arte de 1922, onde tinha justamente esse propósito de pegar aquilo que era antigo, discutir se valia a pena seguir com isso e trazer coisas novas, reflexões. Então, toda essa galera da Semana de 22 eram pessoas de classe média alta que escreviam para os jornais e meio que começaram a fazer essa movimentação cultural. Depois disso, a gente tem um segundo movimento aqui no Brasil, que são esses semanários de alta tiragem, que é o caso da revista Cruzeiro e, posteriormente, a revista Veja, além dos cadernos semanais de cultura, tipo Folha de São Paulo e Estadão. E, a partir dos anos 80, eu acho que o principal elemento de crítica do Brasil passa a ser a revista Bis. Acho que tem algumas outras revistas menores meio que correm em paralelo. Inclusive, eu descobri que existia uma primeira tiragem da Rolling Stone que era pirata no Brasil. Em 70 e poucos, assim, ela durou umas Tudo. 5 ou 6 edições e, tipo, acabou.
Os gringos descobriram, né? Descobriram, né? Foram lá derrubar. E também o surgimento dos blogs aqui no Brasil, que é o caso do Popload, Scream Yell, o Trabalho Sujo e até uns que já não existem mais, tipo o Raul, que era o que teve Nossa, a... Raul. da Gaia. Raul, né? É, Tinha a Gaia Passarelli. Era da Gaia. Vamos discutir um pouco, assim. Pedro, você falou que você tem uma visão muito particular de crítica. Quer discutir ela com a gente? Cara, eu fico pensando no quanto ela serve e como fazer. Eu tenho a impressão, tendo trabalhado em jornal, eu tenho a impressão que os críticos se colocam numa posição de superioridade intelectual que me incomoda profundamente. Sim. E daí eu acho que ele para de se comunicar com as pessoas que estão lendo e com até os artistas que ele está fazendo a crítica, a análise, seja positiva ou negativa. E daí ele meio que para de servir para qualquer coisa, né? Se ele é um jornalista, se ele tá ali para se comunicar e ele não consegue, eu acho que já tá errado. E eles talvez se valorizem demais, se deem muita importância quando a gente tá na era da internet, que todo mundo tem a sua opinião e coloca as coisas nas redes sociais. Então, assim, para que a gente vai consumir uma crítica? Por que eu leio uma crítica, por exemplo? O que eu procuro? Eu procuro uma forma de ouvir um disco que eu talvez não tenha pensado ainda. Desde referências, mas principalmente do tipo que o cara pegue na minha mão e fale, vem cá, eu vou te mostrar como é que você pode ouvir esse disco. Você pode ouvir de outros 1000 jeitos, você pode não gostar, etc. Mas aqui, ó, pega aqui, ouve isso, entende que o cara tá passando por isso, entende que esse verso fala daquilo. E de repente, quando você vê, você cria uma própria narrativa a partir de uma obra de arte. Ele tá estudando em cima desse disco, né? Ele tá te mostrando coisas que você talvez não estivesse vendo, sabe? Ou não saiba, né? Informações também. Geralmente, na crítica tem produção, onde foi gravado. Esse também que eu acho bem interessante, assim. Eu acho que é um papel importante da crítica. Mas vocês leem críticas de... Eu leio. Eu realmente gosto. Então, eu gosto do sentido. Eu gosto no gosto. sentido de me sentir provocado de não ter percebido justamente alguma coisa que eu tinha uma ideia muito fundamentada na minha cabeça. E alguém fala, não é por isso. Porque esse contexto aqui é com base nessa letra, nesse cenário político, por conta dessa questão racial ou questão de gênero. E eu falo, putz, você quebrou minhas pernas, eu não tinha percebido isso. Acho que essa pra mim é a principal graça da crítica. É o cara te dar olhar, talvez. Um outro olhar, uma coisa que você não estava conseguindo ver. Pra mim, pega mais no informativo. Eu gosto muito de saber em que contexto que ele foi feito, onde foi gravado, produtor. Comigo sempre foi assim, o interesse, né, de ler a crítica. Porque, às vezes, eu leio uma crítica de um álbum que eu gosto, mas ali não tá falando muito bem dele. Então, pra mim, não faz muito sentido, sabe? Entendi. Mas eu gosto de saber mais pelo informativo. Da crítica como um complemento à obra, então. Isso. Entendi. Eu acho que eu tô mais com o Kleber também, de abrir a compreensão para além do disco, assim, tipo, ficar sabendo de umas coisas, tipo, ou pelo menos ter uma visão de outra pessoa sobre aquilo que não era minha e com a bagagem daquele cara vai agregar a minha, assim. Sim. Eu acho que tem bastante disso numa boa crítica para mim, muito mais do que falar se gostei ou não gostei, ou se é nota X ou nota Y. Total. Tipo, acho que isso meio que já não é mais tão relevante, assim. Ela tinha um lance de serviço, né? Era o que você tava falando ali, do tipo, será que eu devo ou não assistir essa peça? Devo ou não gastar meu dinheiro? Exato. E comprar um disco, mas hoje você não precisa comprar mais o disco. Só pode ouvir. Você pode só ouvir. E daí eu fico muito pensando, precisa então da crítica como, sei lá, ela pode ser legal, mas as pessoas vão consumir isso, elas têm a possibilidade de ouvir o disco se elas quiserem, elas não vão gastar R$30 pra comprar esse disco, elas vão ouvir antes. Antes, por exemplo, sei lá, eu tenho 32, eu li o que as pessoas escreviam sobre discos pra saber se eu ia gastar meu dinheirinho lá naquele CD ou naquele disco ou não. Mas agora não faz o menor sentido, né? Se um jornalista que eu gostava desse uma nota abaixo pro disco, eu falava, acho que eu não vou comprar esse mês, vou deixar mais pra frente. Mas hoje, de novo, não faz sentido. Daí eu fico pensando muito se presta ainda continuar fazendo crítica. Em audiência no site não dá pra dizer não é muita coisa, não. Mas crítica de festival às vezes vai bem, mas enfim, sei lá. Mas é que acho que não faz sentido nessa coisa de vou comprar ou não. Sim. Mas pensando que já é de graça mesmo, de graça, né? É bom pra eu ter uma compreensão maior daquela obra. Faz então acho que é totalmente válido hoje em dia. Isso é meio que um serviço de curadoria também, do tipo, no meio de tanta coisa que você tá sendo bombardeado, dá uma ouvida nisso aqui, ou nem perca seu tempo com isso aqui.
Eu concordo, mas eu acho que, infelizmente, isso é meio que uma bolha que a gente vive. Porque eu não acho que o grande público pra ler. Se ele já ouviu, pra ele tanto faz o que alguém tá falando, entendeu? A gente que tem um pouco desse respeito com grandes jornalistas e admiração por algumas pessoas. Mas eu acho que o grande público, hoje em dia, não faz sentido nenhum, de verdade. Porque eles vão no YouTube ou na plataforma de streaming, ouvem o álbum e vão tirar eles a conclusão. Afinal, todo mundo agora faz textão em Facebook, então todo mundo já é um crítico, entendeu? Então, pra mim, que às vezes eu falo, mas pra que serve, entendeu? Mas eu acho que é um pouco pra movimentar o mercado, a gente, onde a gente vive, pra daí formar algumas bandas, lançar festivais, conseguirem se pautar e verem, essa banda é legal, que esse cara tá falando. Eu acho que é mais nesse sentido de movimentar o mercado, mas não como era o papel de você vai investir seu dinheiro nisso ou não. E antes era um guia, né? Era o guia da semana. Você meio que tinha que ter aquilo, que senão você não ia ter como saber do que se tratava, né? Então, acho que pelo que você tá dizendo, acho que mudou-se a forma de valor, a percepção, a interpretação, mas o impacto ainda continua existindo. Ela ainda tem uma serventia. Isso, só que mudou. Mudou o valor. A serventia, E pro grande público, assim, eu acho que antigamente quem gostava de música meio que lia, comprava a revista, ia atrás do jornal. Hoje em dia, não necessariamente. Eu acho que é nesse sentido, assim, que mudou. Não, eu acho que muito disso é ligado também ao fato que teve um declínio, talvez, da importância de, tipo, jornais muito específicos, né? Tipo, até, sei lá, Rolling Stone não é mais impressa. Isso talvez corta um alcance, tipo, que a revista tinha para algumas pessoas. Lógico que na internet é bem mais fácil de acessar, mas algumas pessoas ainda tinham um certo apreço pelo impresso. E também, eu penso muito, sei lá, tipo, na Rolling Stone, também na falta de grana que o jornalismo tem hoje, assim, e antes tinha, de você poder fazer uma coisa meio Almost Famous, sabe? De uma experiência imersiva, total. de você ir num show, passar tantos turnê, dias né? com uma banda, e isso se torna uma crítica. Você não tá só criticando o álbum, você tá criticando todo o lifestyle da banda e o que eles representam, qual é a relação deles com os fãs, a relação deles entre eles, tipo. Eu acho que esse tipo de crítica eu acho muito relevante, mas eu acho que ele só não existe por uma questão de grana, assim. Mas você vê algumas revistas, sei lá, o último que eu vi que fez isso faz tempo já, mas foi tipo a Vanity Fair, que o cara passou um dia com a Taylor Swift, sabe? Tipo, Sim. isso ainda rola pra quem tem dinheiro, pra quem tá na mesma cidade e pra artistas que abrem esse espaço, né? Porque no fim do está, tipo, se vulnerabilizando ali pra uma pessoa que pode falar bem ou mal de você, e você meio vai ter que aguentar o tranco. Eu acho que não é nenhum artista que abre mais pra isso, né? Mas acho que se houvesse mais esse tipo de crítica, tipo, eu consumiria crítica, sabe? Porque eu realmente não consumo crítica. Tipo, só se for umas coisas que eu já acho paia, sabe? Vai criticar Taylor Swift, eu li porque falei, nossa, pode crer. Tipo, eu não gosto, mas eu quero entender também um pouquinho mais do porquê que eu não gosto. Que às vezes a gente não consegue racionalizar tanta coisa, assim, né? E a pessoa tá fazendo isso por você, então você vai ler, assim. Mas se tivesse críticas mais interessantes no sentido de dizer mais sobre, além de música, o que não seja só achismo, tipo, nossa, tipo meio genius, né? Tipo, Muito nossa, bom, essa frase aqui ou tipo meio genius, de, tipo, essa frase é porque ele tinha 3 anos de idade, tipo, sabe? Umas coisas que você fala, cara, tipo, ou você tá metendo louco, ou, sabe? Tipo, você sabe coisa demais até, o que é muito estranho. Então, sei lá, tipo, acho que se fosse mais imersível, eu acharia mais legal. Mas é uma coisa de grana, né? No final das contas. Eu acho que tá aí um dos pontos de diferenciação da crítica pro textão de Facebook, porque assim, é a bagagem cultural da pessoa que tá escrevendo. Eu não tô falando nem no sentido arrogante de, eu sei mais do que você, Sim. mas no sentido de estudo, porque assim, como que surge um crítico? Da onde surge? Você planta ele e surgiu, sou um crítico. Eu acho que começa pelo fato de você gostar de música, ou de gostar de cinema, ou gostar de literatura. Acho que ninguém começa a escrever em cima de uma obra porque não gosta dela. Eu acho que é muito pela paixão que você sente em cima daquilo que você quer discutir e compartilhar suas ideias. Eu, quando eu tô escrevendo sobre música, é muito disso, de tipo assim, é isso que eu tô achando nesse momento sobre esse disco. E se você não gostou, me mostra o seu argumento, que eu quero muito ver a sua opinião, sabe? Só que às vezes as pessoas, elas se fecham. A gente tá cada vez mais nessas bolinhas, sem querer discutir.
E não quero ser contestado, sabe? Que foi até o lance que rolou da crítica da Taylor Swift, assim. As pessoas não total. liam, elas simplesmente eles já não têm os quero textos ver. deles e... Eu já formulei pronto. uma ideia É. na minha cabeça e foda-se você, sabe? Eu Sim. estou 100% certo. Sim. Eu acho que às vezes eu sinto exatamente também porque a era da internet, todo mundo se conhece, ou pode passar a conhecer, ou tipo, você pode entrar no Instagram da pessoa, whatever. Que tudo passou a ser muito elogioso, sabe? Principalmente em grandes veículos, tipo… Contato com o fã é muito imediato também. É né? muito, tipo, é contato com todo mundo, fã com você. Tipo, o cara conseguir seu WhatsApp ou caralho porque você falou mal de alguém, sabe? Então, tipo, você conseguir ter esse tipo de contato e daí você vai… Até mesmo, sei lá, tipo assim, putz, vou escrever pra Rolling Stone sobre… Foda-se, sei lá, Bugarins e eu não gostei… Pô, você vai escrever a parada, tipo, a pessoa te conhece, sabe? Você vai ver ela, sei lá onde, tipo, é chato. Então, daí você vai falar que é foda. Sei lá, não sei, na verdade, eu não sou jornalista, né? Tipo, eu não ia falar que é foda, mas às vezes tem pessoas que falam que é foda, porque, tipo, putz, melhor Próximo. não encher o saco, né? Tipo. Então eu acho, tipo, às vezes isso também é tudo muito elogioso. Tipo, você meio que vai falar bem, porque a pessoa tá fazendo o seu melhor e é o cara. Todo mundo tá fazendo o seu melhor, né? Tipo, tá todo mundo tentando fazer pra caralho. Mas e tal. eu tenho uma questão. Eu também concordo, senão fica só também falando bem e tal. Mas assim, vale a pena ficar gastando tempo, por exemplo, com uma banda nova que é ruim, você escrever? Não, né? Isso eu acho que não É. vale. Não porque, vale, tipo, né? Você vai achincalhar o cara que tá Exato, começando pra quê? agora. Pra quê? Exato. Então, não tem, então, que ter. Eu acho que depende. Ah lá. É porque, não, por experiências próprias, de às vezes, de sentar pra ouvir e de falar, olha, não gostei por conta disso, Dá um toque. por conta disso, por causa dessa gravação tá ruim. Essa letra aqui, olha a quantidade de vezes que você rima essa mesma palavra aqui dentro da mesma música, do mesmo estrofe. E aí, tipo, de ter o retorno da banda de falar, a gente nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Porque é nessa coisa de você ficar tão imerso num mundinho dos seus amigos e da sua família falando perfeito, maravilhoso. Até uma discussão que a gente teve no bar Sim, recentemente. E que, tipo, a hora que alguém te mostra o contrário, você… Calma, então quer dizer que eu não sou tão precioso assim. Então você acha sabe? que tem que ter… É que a gente fica muito no sentido de… Ai, crítica parece que tá sempre atacando. E às vezes não é. Crítica é uma reflexão em cima daquilo, Crítica sabe? construtiva? É uma crítica construtiva, sabe? Eu acho que é aí que vem você ser um crítico parcial. Porque você está falando assim, olha, a banda acertou aqui. Mas aqui errou aqui. Não tá muito bom. Aí a pessoa fala, ele sabe que eu faço alguma coisinha Sim. bem aqui, então eu vou ouvir. Pedro, o que você acha? Cara, eu acho que a gente discutiu isso, acho que naquela vez lá. A minha ideia é que o nosso tempo é um pouco limitado. E pensando na crítica como serviço também, e a coisa de ouça esse disco aqui que é Sim. bom, eu dedico meu tempo a ouvir os discos. Se eu gostei, eu faço a crítica. Entendi. Se eu não gostei, eu deixo pra lá. Entendi. Assim, eu adoraria fazer a crítica negativa. Eu já fiz alguns. No Estadão rolava, mas assim, o Estadão era, por exemplo, um espaço super limitado, disputadíssimo de pedaço de papel. Que você daí, jornalisticamente, tem que pensar se esse tal trabalho merece aquele espaço daquele. Seja daquele pedaço de positivo ou papel. negativo. Seja né? positivo ou negativo. Mas daí, quando você tem um disco que você acredita, que você realmente ouviu Total. e gostou, e um disco que você ouviu e não gostou, eu tendia a preferir colocar o que eu você gostava. gostou. Não, e certíssimo Eu também. gostava. né? Eu tô Porque era um com você. espaço. É que no caso, por exemplo, internet, eu posso falar Qualquer dos dois. Quanto você Exato, quiser, né? Por isso que eu comecei com o tempo. Daí Sim. hoje, por exemplo, é o meu tempo que eu preciso gastar numa crítica, né? E daí é a mesma coisa. Mas sabe uma coisa? Pra mim, eu prefiro muito mais perder meu tempo fazendo uma crítica negativa de um disco que eu detestei e dar todos os meus argumentos do que do disco mediano. O disco mediano, pra mim, é o que fode o rolê. Ou é muito… Sabe, aquela coisa que… Daqui uma semana eu já não vou mais nem lembrar que eu ouvi esse disco. Exato. E aí eu fico pensando, esse é o que eu não perco tempo. Esse, de fato, eu faço, sei lá, uma nota e acabou ali, cara. E boa sorte na sua carreira, me surpreende no futuro próximo, mas não vou perder meu Quem tempo. sabe vai melhorar. É, porque eu acho que assim, esse que é porque se você
quando você se predispõe a criticar alguma coisa negativamente, muitas vezes é porque, de fato, você gosta do trabalho daquele artista, gostou de um trabalho prévio. Então, E você quer, tipo, é um pouco da sua indignação referente àquilo que você já tinha me mostrado antes, sabe? mas aí, pra mim, é interessante, porque daí você tá falando de algum artista que já é ou consagrado, ou que tem um trabalho extenso, que você tem Tá dando comparativo. continuidade, né? Entendi. Tá dando continuidade. Daí sim, daí eu acho também que vale. Tipo, que alguém deu um escorregão, e daí você fala, poxa, mas tem um outro negócio ali que é legal, e como é que vai ser o futuro? Mas crítica negativa pra banda que tá começando, Não, ou aí é realmente banda, a barra, tipo, é. 2 álbuns, não, de verdade, não tem porquê. Pra mim, ó, já tô falando aqui, já tô dando a minha resposta. Não tem por que fazer. Hashtag sem tempo, irmão, entendeu? É que pra mim é tipo, tenho tempo pra resenhar um disco. Aí é tipo um disco ruim da Madonna ou um disco ruim da banda do Zé das Couve. Tipo, pô, eu não vou xingar a banda do Zé das Couve. Vou falar Entendi. do disco da mais ou Madonna. menos prioridades. isso. É. Hashtag prioridades, entendeu? E é isso, assim. O pessoal vai alcançar de qualquer maneira o que eles quiserem, entendeu? Não vai ser com uma crítica ruim que você vai chamar atenção pra pessoa ouvir ou... Sei lá, eu acho que é isso, gente. Isso que a gente tá falando de discos, né? E a quantidade de coisa que chega todo dia com clipe, Nossa. com Total. single, com EP. A própria capa de um disco você pode resenhar, às vezes. Não, e eles tentam te vender como exclusivo. A capa Nossa, do acho disco, isso um porre. tracklist, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, o disco é só Lança uma música, porra! música. Lança uma música, pelo menos. Olha, saiu a capa do nosso disco. Tipo, ninguém se importa. Não, põe a no capa você Instagram, posta no cara. Instagram. A capa você posta no Instagram. É que tem muito. Muito. É? Aham. Olha, saiu a capa aqui exclusivo pra você, hein? Nossa, é um porre. Que barra. A gente parou de dar exclusivas na Rolling Stone, inclusive. Porque não tava dando conta, cara. Porque eu passava todo dia horas fazendo lançamento exclusivo de coisa. Putz. E daí eu falei assim, ó, gente, não vai dar mais. A gente vai criar uma coluna, a gente vai colocar os 10, 15 principais lançamentos da semana, o que já vai me gastar muito tempo. Mas assim, daí vai ter o lance da curadoria, que você falou, que eu acho que é o importante no mar aberto de streamings. A Sim. curadoria eu acho que é uma das coisas mais importantes também, saca? Tipo, você fazer sua listinha lá no seu Instagram. Tipo, ó, 3 discos pra acordar numa segunda-feira que tá calor pra caramba. Ouça esses 3 discos. Eu acho isso mais legal atualmente, porque ele te estabelece o mood e fala assim, ó, ouça isso. E daí a pessoa vai e descobre Vai ou não- sozinha também, sei lá. Perguntinha aqui, ó. O que deve ser levado em consideração na hora de organizar uma crítica pra vocês? Quais são os elementos chaves de uma boa crítica? Ai, pra mim é tudo. Mesmo assim, tipo, tempo, espaço, onde foi feito, clima do cara, sabe assim, de tudo, assim, da banda. O máximo de informação que tiver. Pra mim, não tem que ser só 2 coisas, tipo, Só a letra. a letra, Só ou a melodia. Isso, exato. Ou, os caras tocam muito, as minas cantam demais, ou, sabe? Não. Pra mim quanto mais de informação. Pra mim, acho que depende um pouco de pra onde você quer direcionar o seu Sim. texto, assim. Porque eu acho muito difícil realmente fazer tudo, assim. Eu já fiz Não, crítica não, por tô falando- alguns não, anos. Pra eu começar, O eu quero saber tudo. O máximo de informação que eu tiver, e daí depois eu vou editando. pra você diz, entendi. Então, mas uma questão de produção textual mesmo é impossível, impossível. cobrir tudo. É realmente impossível. Você tem que Pode crer. ter um foco, se ligar em algumas Ah, coisas. claro. Não, é que eu tô falando. Quando eu, sei lá, eu consigo organizar várias coisas e ter várias informações sobre aquilo, pra mim é o ideal, assim. Quanto mais eu souber sobre aquela banda, é melhor. Pra mim sai mais fácil. Cara, eu começo pelo título, sempre. Sim. Eu fico ouvindo esse negócio em looping, porque daí eu vou chegar num título, porque eu entendi, eu consegui dar uma resumida na minha cabeça do que significa aquele disco. E daí, a partir disso, eu vou fazer um lead e vou desenrolar, enfim. E quando chegar ao fim do texto, eu quero que ele continue dialogando com o lead e com o título. Eu fiz muito isso num disco da Magloire, o último que saiu, Todas as Bandeiras. Que eu tava com uma dificuldade de entender muito do que se tratava o disco, e eu fiquei ouvindo ele no repeat, e eu dormi no sofá com o disco tocando no computador. E no dia seguinte eu tinha que soltar o disco pela primeira, sei lá, soltar o disco num blog que eu tinha no Estadão. E daí, durante a noite, eu comecei a ouvir, tipo, meio acordandinho, assim, eu ouvi algumas coisas que eles estavam falando e entendi uma narrativa que me fazia pirar no disco. E fiz a partir disso, assim. Mas daí é isso. Entendi o título. Eu acordei com o título, assim, na minha cabeça. Entendi. Boa. Eu parto sempre meio que...
eu acho que a primeira coisa é ouvir o disco. Eu acho que a crítica, o disco, o filme, eu acho que ela só vai surgir quanto mais você ouviu, quanto mais você entendeu o processo de produção, Sim. ler entrevista prévia, tudo isso. Porque às vezes o texto de uma crítica, em meia hora eu escrevo. Tipo, do momento que eu sentei, assim, eu escrevi, depois tem mais, sei lá, uma meia hora, uma hora de edição e de revisão. Mas às vezes o grosso do texto, ele surge muito rápido, quando você meio que capta o que é a mensagem. Então, pra mim, eu tento sempre estruturar a frase de abertura com a frase de fechamento. E aqui no meio eu vou, tipo, meio que dissecando sobre o disco, sabe? E aí eu vou, no caso, por exemplo, num disco de rap, é impossível não falar das letras. Então eu vou ter que sempre falar das letras. Eu vou ter que sempre entender do cenário político. Num disco de rock instrumental, obviamente, vou ter que focar muito mais na questão dos arranjos. E aí você começa a observar, tá, o que essa banda já fez antes? O que ela tá me entregando agora? Daí você vai olhando. Aí você fala assim, e as outras bandas que estão produzindo agora? O que elas estão fazendo? E aí você meio que vai encaixando essa banda dentro dessa questão de melodia, de letra, de cenário, de contexto político, de proposta, de tudo aquilo meio que forma um pacote. Você fala, ok, tem uma reflexão sobre disco. É isso aqui que eu tô entregando. Pelo menos pra mim funciona Eu assim. ia falar isso também, de como ele tá dialogando não só com a própria cena, com o que tá acontecendo, tipo, no mundo e tal, com o que já foi feito anteriormente por outras bandas também. Que, tipo, no final, a arte é isso, é tipo diálogo, Sim. é troca de informação e tal. Então, pra mim, uma boa crítica mesmo tem que ter muito bem estabelecido como esse disco, como essa música, enfim, se comporta no meio de um todo, assim. É que foi um pouco voltando pra Taylor Swift aqui de novo. Amo. A minha grande crítica ao disco, de fato, é o fato de que ele era muito escapista. De tipo, você tá lançando um disco mega feliz, mega festivo, com uma mensagem, Xuxa pra cima, só que no contexto político dos Estados Unidos extremamente racista, com levante de supremacista branco e perseguição a uma porrada de minoria, gente trans sendo morta o tempo inteiro, e você chega tipo, oi, gente... Lover. Sejam ricos, sabe? Acabe com a pobreza. Sejam brancos e ricos, A gente. vida é Minhas fácil. gay, Então, assim, o contexto pesa muito, assim. E aí, quando volta pro Brasil... E cada lugar vai ter um seu contexto diferente, entendeu? Não dá pra gente julgar tudo a partir disso ou a partir do meu ponto de vista único. Eu tenho que meio que me posicionar a partir disso, né? Pode ter gente que acha esse escapismo, na real, ideal, né? Tipo, pra mim é só meio cego, mas tem gente que acha, na verdade, que é o necessário, né? Daí por aí vai, assim. Acho que é importante... O que me incomoda mesmo, que a gente tava falando disso... Lógico que eu não acho que você tem que ver... Ninguém escreveu sobre tal banda que acabou de começar, você vai escrever detonando, porque, né? Tem que ter, assim, não é nem isso. O que me incomoda é quando uma banda solta e só tem coisa elogiosa. Acho que o que me incomoda é o formato elogioso, assim, que a gente construiu como se, sei lá, tal banda fosse perfeita, sabe? Tal coisa fosse perfeita, ou muito bom, ou todo mundo tem que gostar. Mas isso Sei que álbum não é é muito isso, bom. mas... Quer? E se o álbum é muito bom? Cara, não, Mas sempre tem sempre alguma coisa. tem, sabe? Essa que é a questão, entendeu? Você acha que... Se ninguém tá falando, é porque... Parece... Sim, Deixa de ser uma crítica e vira um conteúdo publi editorial, Vira um parece. publi editorial. entendeu? Entendi. Ou sempre tem dentro de um disco alguma coisa que você pode colocar como uma nuance, entendeu? Tipo, num texto tem uma nuance, sei lá, entendeu? Pô, adoro isso, mas isso aqui nem tanto. Mas, tipo, bora, sabe? Não tem problema. Entendi. Sabe? Essa que é a questão. Tipo, então, essa que é a minha visão de mundo, assim. Que nada é tão bom assim. Tipo, real, assim. Nunca é. Nunca é, Que sabe? você nunca ouviu Kendrick Lamar, Tio Pimp e Butterfly. Daí tudo Você bem, nunca sabe? resenhou esse, ó. Mas aí você pode pensar, putz, por que ele fez um featuring com a Taylor, sabe? O que tava acontecendo aí, cara? Você Gravadora. Dá uma refletida. Queria puxar agora para uma discussão sobre as notas. Como dar uma nota? Como nota avaliar pra um mim disco? já é Nota, nem patifaria. sei, Tipo, foda-se. Por que nota. que é uma patifaria? Eu acho Justifique. patifaria. Justifique sua resposta. Qual que é o 8.2 pro 8.3? Sabe? Acho que é um Entendi. feeling, né? É Pitchfork fazendo marca isso aí. Pitchfork no, 8.2 pro 8.4. Aí fica... Não, tipo assim, ó, sei lá, estrela, às vezes eu fico meio, tá, sabe? Tipo, 5 estrelas, 4 estrelas, aí...
Mas o que faz um álbum ser 8.1 pra 7.6? Aí eu fico meio confuso. Então, eu acho que no caso deles, e assim como acontece comigo, eles têm categorias que eles vão preenchendo. Que é uma coisa que eu aprendi na época que vai eu fiz enchendo, eu fiz um vai dando uns estágio check. no Guia 4 Rodas. E, por exemplo, você tem 10 categorias, por exemplo, de restaurante. Então, você vai avaliando. Cada um tem peso de 1 a 10. Você vai fechando. Quando fecha, fica aquele valor. Por isso que o valor fica quebrado. Fica um 8.2, um 8.3. Olha Eu só. mesmo uso isso. Não é tipo assim... Eu sei que você coloca, Esse mas disco é um 7.9, sabe? Não, Eu senti dentro álbum de é mim. quase 8, mas não é. Pra mim, a nota ela funciona muito mais no sentido de organização pessoal, sabe? Tá. Para além daquilo que eu já escrevi, você quer uma versão resumida disso? Esse é o valor da nota e aí depois eu vou montando no meu ranking pessoal e tipo, isso me ajuda no meio as listas de final de ano, por exemplo, Tá. tem isso. Mas aí eu acho que para cada um vai ter um valor, por exemplo, a New Music Express, qualquer coisa é 10. Tipo, Qualquer CD. Arctic Monkeys Arctic Monkeys é nota é 10. Mas eu acho que vai variar muito da publicação. Algumas vai ser, tipo, nota fechada. Ah, isso aqui é um 8, então, 9. eu gosto, tipo, o Guardian, que é a estrela, né? Uhum. Mas eu acho que aí é questão muito de... É que nem você fundamentar a sua opinião. É uma opinião, é um valor que você tá dando dentro de um critério imaginário Não, mas dentro da legal sua que você falou, cabeça. porque são, então, categorias, Sim. lacunas que vão... Tá, então... Mas beleza. mesmo assim, quando eu vou dando nota, e que é uma nota... Às vezes dá uma nota, tipo, 8.4. Daí eu fico pensando... Eu não vou dar 8.4, vou dar um 8.5, então. Tipo, então. tentar dar uma arredondada, sabe? Sei. É mais por questão disso. Pra você, Pedro, o que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que notas e estrelas é a maior politicagem que tem ali pra babar o ovo do artista que depois o jornalista vai precisar pra fazer uma outra matéria, sabe? A Rolling Stone gringa, de vez em quando eu vejo uns discos horrorosos. que Nossa, tão Bob ganhando, Dylan tipo, sempre tira 5. mas sei Sempre. lá, um disco que é ruim e o texto tá falando mal e eles dão 3 estrelas. Uhum. E daí você vai ver, mas por quê? Daí você descobre que depois eles vão ser artistas da capa seguinte, sabe? Ou, Não pode também... sabe? Eu acho que tem uma coisa do tipo, o texto... Na Rolling Stone Brasil, eu lembro de acontecer isso bem, assim, você não podia dar uma nota muito baixa. Então, você podia fazer um texto detonando na criticazinha, nota. a criticazinha ali, sabe? Que tinha no final da revista, que era demais. Mas daí você dava no máximo 2,5. Isso tinha Saca. muito na parte de sessões críticas da antiga Rolling Stone. O primeiro texto normalmente era um grande lançamento e era sempre alguma Bom, coisa de né? alguma grande gravadora, é. que por sinal às vezes tinha algum anúncio na mesma revista, entendeu? Mas aí você sempre era de 3, tipo, nunca vi menos de 3, assim, nessa Não, um primeira abre de ali. guia nunca ia ter uma nota Nunca, baixa. Porque é. senão- mas daí entra num lance, talvez, ainda editorial ali, de tipo, se esse disco não é bom o suficiente, ele Por não que precisa que ser ele o vai- abre de guia. Entendi. A não ser que seja, sei lá, um cara que você precisa falar e você precisa dar um grande espaço, Chico Buarque, sei lá, coisas assim. E daí ele teria um espaço grande. Mas se não, dá pequenininho lá, assim, se precisa dar mesmo, etc. Dá pequeno e fala razoavelmente mal, mas a nota sempre vai dar uma pra cima. Eu acho que teve... Eu não lembro qual crítica eu escrevi pra Rolling Stone da outra vez que eu passei lá. E que eu coloquei, sei lá, 1 estrela. E assim, os caras não me Putz. deixaram e foi horrível. Eu tô tentando lembrar qual foi a banda agora. Mas, diria, inclusive, se eu lembrasse, mas eu claramente não vou lembrar. Mas era assim, é uma banda de rock anos 80, sei lá, não sei, não lembro mais. Mas enfim, não podia, cara. Porque tem um lance de, amigão, Sim. não pode, etc. Nossa, que bad. Isso é uma coisa até bem interessante de ressaltar. Muita gente fica... rolou ano passado, no texto da Janelle Monáe pra Pitchfork, tava todo mundo dando notas muito altas, mas aí o texto da Janelle Monáe foi um 7 ponto alguma coisa, assim. Caíram matando no jornalista que fez, e ele foi a público falar, gente, essa não foi a minha nota, a nota foi dada pelos editores. Caralho. Então, assim, Sério? você A pra- nota A lá nota é pelo editor? feita, na verdade, é uma somatória. exato, é uma Tem- média da galera. Por isso que E aí, tendo a nota fechada, eles dão pra alguém escrever. Por isso que eu ia Isso. falar que eu não entendo muito, porque uma mina que eu adoro, que escreve pra Pitchfork, ela fez uma resenha de uma banda, tipo, e ela falou que foi um dos melhores álbuns do ano. A Daí Laura tava... Snapes?
Não, a Lindsay Ivy, não, a Ivy Barlow. Daí tava, tipo, 7.6, acho. Deu. Nossa, mas ela falou que é um dos melhores álbuns do ano. O que vai ser o melhor? E não tipo, é pra só ela dar neles, 9, acontece sei lá. em muitas publicações. E eu entendo, porque o que acontece, muitas vezes, na época que eu tinha colaborador no site, às vezes vinha o fã do Móveis Coloniais de Acaju. E aí ele ia fazer o texto dele. E aí o fã do Móveis Coloniais de Acaju, ele vai dar tudo um 10. E ele fala, não, eu vou fazer uma reflexão, vou dar um 9.5. E, tipo, claramente o disco não era um 9.5. Ai, Jesus. Ele era um disco muito inferior. Então eu acho que isso é meio que um mecanismo de freio de... Vamos com calma, cara. Será que essa nota é tudo isso? Vamos analisar esses critérios. Essa letra que é boa? Então, acho que é mais por esse aspecto de evitar que se coloque um disco que é mediano num cargo muito lá em cima. Ou se um disco, às vezes, ele é muito bom, mas o jornalista que está escrevendo talvez não tenha captado. Ou, tipo, a visão dele foi muito enviesada e ele vai jogar lá embaixo. Então, é meio que uma tentativa de equilíbrio. Legal. Mas eu acho que uma coisa bem importante é a questão de que nota... ela altera muito do momento que você dá para, por exemplo, um outro momento que você vai ouvir. Um disco pode muito amadurecer ou Claro, diminuir. por isso que eu acho meio complicado, assim. É porque sai o álbum, você já dá uma nota. Mas acho que isso não é um problema, porque crítica, ela é imediatista. Porque você tem um tempo que você tem que entregar isso. Às vezes... Então, mas por isso que é complicado, né? Então, é por isso que você tem que ter uma visão equilibrada daquilo que você está fazendo. Tipo... Calma, isso aqui vai envelhecer bem. É meio que tentar antecipar um pouco isso. Não é você né? que tem um texto que você tinha dado uma nota mó alta? Um texto... eu lembro de um programa que a gente tava falando. Eu já dei várias notas altas. Você viu? Que no dia seguinte, eu queria falar assim, onde que eu tava com a cabeça. E por outro lado, eu também tive discos com notas baixas ou medianas, que depois eu falo assim, caralho, cara, isso aqui é muito bom. Disco da Rihanna, por exemplo, quando eu dei o último One Tie, sei lá, eu dei 7.5. Hoje eu falo, não, isso aqui é claramente um 9, é um discaço. Exato, Mas assim, você também tem muito a questão do tempo que você tem pra absorver um disco. Às vezes eu tenho que fazer uma crítica pro dia seguinte, sabe? Até me lembro uma história uma vez que o Miranda contou, que na época da Bis, tipo, a galera tinha um mock falando, porque a Bis, as pessoas são umas notas bem constituídas, bem avaliadas. O Miranda falava que às vezes ele pegava um disco, tipo, no dia anterior da publicação da revista, mal ouvia, dava qualquer nota e jogava lá, assim. Depois eles criaram uns critérios de avaliação de, tipo, pegar 3 notas e sempre que ele via que dava 2 notas muito baixas, ele jogava alta lá em cima, sabe? Pra dar uma nivelada. Só pra dar uma nivelada ou só pra bagunçar com esse conceito, sabe? Porque é muito do momento que você tá escrevendo. Não tem como você... Às vezes um disco... a gente já falou muito aqui de o que faz um disco um clássico. Muitos discos precisam de tempo para amadurecer. Total. Isso também vai se refletir na forma que você interpreta ele, né? Cara, sabe que tem uma história muito boa da Rolling Stone norte-americana que resenhou e deu notas baixíssimas pros 2 primeiros discos do Led Zeppelin. E falavam que o Jimmy Page não sabia tocar guitarra e que o Robert Plant não sabia cantar. Enfim, eles detonaram o Led Zeppelin nos 2 primeiros discos. Bom, depois colocaram eles como os melhores de, sei lá, guitarristas de todos os tempos, etc. Mas é porque ela representa um momento, né? Sim. Eu até gosto da coisa dela ficar completamente datada, assim, sabe? Eu acho interessante você tentar entrar na cabeça daquela pessoa que estava escrevendo sobre o Led Zeppelin em, sei lá, 67, eu não lembro quando saiu o primeiro disco do Led Zeppelin. 69. Toda aquela vibe Verão do Amor, etc. E ouvindo o Led Zeppelin a primeira vez, sabe? E achando aquilo uma porcaria mesmo, sabe? Tem uma brisa mesmo, né? Eu acho... É legal isso. Na NME, se eu não me engano, quando mandaram pra eles ouvirem o primeiro single, acho que do Nirvana, eles falaram também meio tipo, legal, aí bacana, mas tem umas coisas muito mais da hora acontecendo aqui, sabe? Daí quando saiu também acho que o primeiro álbum, eles também ainda meio não dando muita bolacha e isso eu acho muito legal, assim, sabe? E daí, sei lá, até hoje o Dave Grohl é capa, tipo... No blog, né? Porque agora não é mais revista, né? No blog. Mas eles estavam com a cabeça em Primal Screen, toda aquela Exato, coisa. É muito Tudo disso, ali. assim, às vezes você tem um favorito. favoritismo. Na época também. Você tem um favoritismo a um gênero específico, então, obviamente, tudo aquilo que você for ouvir em cima desse gênero vai ser, tipo, vai ter uma nota, um alcance maior na sua mente em relação a isso. E às vezes vem uma coisa que é muito diferente daquilo que você tá acostumado a ouvir, você fala, calma, o que é isso? Aquela coisa da bagagem do crítico, né? Exato. A diferença entre uma crítica e uma crítica clickbait em tempos de site, em tempos de Pedro, internet. o que você acha disso? Você já fez alguma só pela polêmica? Só pela polêmica?
Claro, cara. Mas é demais. E eu gosto de provocar o leitorzinho, assim, o leitor médio, que o leitor da Rolling Stone não é exatamente o leitor da minha bolha, assim, né? A gente tem tentado trazer ele mais pra uma bolha mais jovem, etc. Mas Tem uma galera bem normalmente, conservadora que eu já vi nos comentários. Rapaz. Tem mesmo. Mas a gente tá mudando isso. E daí eu gosto de irritar eles um pouco também, sabe? Eu gosto de fazer uma crítica de show, sei lá, BTS. Eu falo que eles ultrapassaram, sei lá, o Paul McCartney. Mas é só num detalhe, que é tipo o número de pessoas. Ou Los Hermanos ultrapassaram o Paul McCartney em número de pessoas. Legal. No coisa. Daí as pessoas entram, depois elas reclamam, etc. Mas elas entram e eu consigo essa audiência e eu começo, talvez, tentar trazer pessoas a lerem o texto que talvez eles fossem passar reto, porque eles detestam Los Hermanos. Mas eles detestam Los Hermanos mesmo nas redes da Rolling Stone. Nossa, o gente, que é um absurdo. sério? Mas daí, quando eu falo que ele ultrapassa o Paul McCartney, os caras vão entrar pra ver. Fudeu. Eles vão me xingar depois, mas tá tudo bem. Eu já fui xingado de coisas divertido, piores, assim. Nossa. Eu amo uma polêmica. Cara, quando eu fui... Eu amo. Você já teve ameaça de morte? Eu tive ameaças graves, assim, não de morte, ainda. Mas, quando o Pete Nossa, Doherty gente. fez um show aqui em São Paulo, lembra Essa que ele história é tava, ótima. que ele tava completamente arrebentado? E... Como sempre. Nossa, maluco. cara, mas eu fiquei... Eu não ia escrever sobre esse show, porque eu só tinha ido de, sei lá, convite. Eu só ia assistir pra ver. Eu falei, não vou escrever, tá tudo bem, eu tô cheio de coisa pra fazer. Mas, mano, ele fez um dos piores shows que eu já vi na minha vida. Ele não conseguia cantar uma letra, ele não conseguia Nada, ficar em pé, ele não conseguia fazer completamente nada. Vocês estavam todos lá? Uhum. Eu não estava, mas eu imagino. Perdeu um grande... Eu perdi. Mas daí eu comecei a ficar bravo, eu falei, puta merda, vou ter que escrever isso. E daí Péssimo. tinha um cara do jornal falando, você vai escrever isso aí, né? Eu falei, vou. Putz. E o que acontece é que, aparentemente, tem um fã-clube de Pete Doherty aqui no Brasil. Muito! Assim, e na época eu conheci uma guria que sabia que era desse fã-clube, eu acho, e me conhecia, enfim. Depois ela começou a ficar brava comigo, mandando umas mensagens, tipo, por que você escreveu uma coisa dessa? Você tem que proteger o Pete Doherty, você não Nossa. pode deixar que ele ser exposto desse jeito. Eu falei, mas moça, tá tudo Nossa, bem, o mano. negócio é que ele fez isso, eu só tô meio... Mas ele se expôs no show, né? então. Como começa sempre. aí. Mas pra 10 pessoas, porque o Cine Joia tava vaziaço. Vazio, assim, pode crer. Nossa, que aperto. Eles até fecharam lá em cima, sei lá, tipo, botaram todo mundo num canto pra ver se dava um Ai, ai, agito. ai. E daí, Ai, deprê. eu acho que daí eles me colocaram nesse grupo colocaram meu perfil de Facebook, na época que as pessoas usavam Facebook, em algum grupo de fã-clube. E daí os caras começaram a chegar nas minhas redes e me xingar. Acontece que o Facebook, eu não sei se mudou, se na época era assim, mas se você não é amigo dessa pessoa, você não recebe uma notificação de que ela comentou em alguma coisa sua. Sim. Eu não sabia disso. Então, de repente, umas pessoas falam, você tá tudo bem? Eu falei, mas por quê? Porque tem uma galera entrando em umas fotos suas e te xingando pra caramba. Tipo, foto velha. E eu falei, meu Deus do céu. Nossa, Daí era um não fim tem de o que semana, fazer. assim. Era um fim de semana que eu tava de plantão no jornal, no Estadão. E só respondendo as pessoas nas redes sociais, assim. Porque estavam revoltadíssimos e muito bravos. Porque o Pete Doherty precisava melhorar. E o que eu tava fazendo, Eu tava acho fazendo que mal mais pra gente ele. te xingou do que foi no show, né? Com toda Com certeza. Com toda Se certeza. eles tivessem ido, talvez Por que tivesse que eles dado não Até o estavam final? lá? Você ficou Eu fiquei até o eu não. final, cara. Eu fiquei mesmo. Porque eu pensei, esse cara pode morrer no palco. Uma puta- um daí ia dar gancho. mais daí, notícia. daí eu ia ter uma notícia um mesmo, gancho. assim. Não, Pode crer. Eu já tive alguns, assim. Os mais legais foi recente da Taylor Swift, porque descobriram o meu WhatsApp. Isso eu não sei Caralho, como. descobriram o meu Muito barra. todo trabalho. mundo acha. Tipo, foram falar comigo no hangout do trabalho, assim. que é privado, assim, é fechado. Tem um que era muito curioso, que eu acho que era do Red Hot Chili Peppers, que eu fiz a crítica, argumentei, dei minhas noções. O texto caiu num grupo de fã-clube do Red Hot Chili Peppers do Brasil, e que eu descobri que é enorme, porque foi, tipo, muita gente. Sério? Aí, na época, eu não lembro se... eu acho que eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Ia tocar na Fan House no final de semana, assim. E alguém falou assim... Sabemos que você vai tocar na Fan House nesse final de semana. Caraca. Se cuida, viu? Que medo! Foi nisso. Você ficou com medo ou você deu risada? Não, cara, porque, tipo, o cara... Quem vai te matar na fan house? Sei lá, você brigar com uma pessoa pra defender uma banda, eu acho que você tem que ser muito criança. E, de fato, você a é maioria é uma criança. garotada. Criança, criança. Tipo, galera do Strokes, na época do Angles, assim, veio uma galera matando também. A maior treta mesmo, eu acho que foi a da época do Cícero. Na época que ele lançou o Sábado. Hum. Nossa E aí, senhora, o Cícero tem
Veio- Fã-clube gigantesco. Velho, é muito É. grande. É tipo assim, tudo que era de Assustador. fã chato do Los Hermanos, assim, foi pra ele, assim. E eu gostei muito do primeiro disco, e esse disco, o segundo, eu não gostei, dei todos os meus argumentos. Caiu no grupo do fã-clube, foi pra página. O próprio Cícero acabou compartilhando, Ai, porque, gente. porque eu também provoquei. Eu peguei e fiz umas provocações. Ah, mas eu conheço você, Na época né? você era bem afrontosa. Eu era bem afrontosa na época. Mas depois aí fizemos as pazes, gosto do Cícero hoje em dia. Mas eu acho engraçado, veio muita gente que fica... Eu sei que fã de... Eu não lembro onde que eu tava ouvindo, era um outro podcast de um cara que era crítico também. E falando que o pior tipo de fã é o fã do metal. Porque esse tipo de fã, ele é muito conservador e ele é tipo assim, ele sabe muito sobre a banda. Então qualquer coisinha já Fudeu. invalida o seu argumento. E aí eles vão te perseguir até a morte. Você É, vai às ficar vezes são você amarrado. erra a data do agressivos. disco e Exato. aí tudo que você falou da estrutura do disco, ou sei lá, foi invalidado porque você errou uma datinha. Exato. É que no fim das contas a gente não tá escrevendo pro fã, né? É. Tipo, eu tenho sempre a cabeça de que a gente tá escrevendo pra pessoa que não manja da banda, ou que não Isso. gosta da banda. É o oposto do fã. Porque fã é sempre detestável. O que eu fui xingado do texto que eu fiz de Sandy Júnior, e eu acho que eu peguei leve. Desculpa, aliás. Não sei que eu não Eu sou, Darinha, eu sou fãzoca e eu super Darinha. te respeito, tá tudo É, bem. não, tá tudo bem. Mas assim, e daí me xingaram, falaram que a culpa era de. A culpa era que eu tinha citado. Nem citei o Bolsonaro. E daí já estavam falando que a culpa era que eu era. Maravilha. Ao mesmo tempo, na semana seguinte saiu uma outra crítica de algum show que daí eu tava falando bem e estavam achando perfeito e genial. Então, assim, eu saí do estagiário analfabeto pro o gênio do jornalismo literário, assim, em questão de... Depende do fã e de como é que você tá falando com ele. E daí acho que entra até um pouco no que eu fico pensando, pra que serve a crítica? Se os fãs já sabem o que eles querem, tipo, talvez o cara que não conhece a banda não vai ser pela tua crítica que vai ouvir, e daí talvez fique esse texto meio boiando no ar, sem saber direito quem vai consumi-lo, saca? Sei lá, tenho várias reflexões sobre isso. Eu acho que hoje em dia que eu sinto mais que são os que caem matando é tipo as pessoas muito jovens e as gays que ficam, tipo, defendendo os anjos deles, assim, pesado. Mas é que eu acho que do caso dos gays, é Amigo muito da mais Lady Gaga. no tom de... Não, mas é que muitas das pessoas que estavam... É porque lá era público jovem. Mas o caso tá. de gay, o que eu vejo muito é pelo deboche da coisa, Entendi, sabe? também, entendi. Por exemplo, tem a gay dos charts. Que é a gay que ela vai ficar fazendo o monitoramento do Você Metacritic. tá me zoando. Não, já falamos sobre isso aqui. É a gay que vai ficar monitorando... O caso recente, por exemplo, da Taylor Swift. Vou de novo pra cá. Jesus. Tá. A Taylor tava com uma média de 8.0 do disco novo dela. Alguns veículos começaram a fazer críticas, foi baixando. Aí as Swifties, que são o fã-clube da Taylor Swift, começou a se mobilizar para pedir para outros sites fazerem resenhas para ver se aumentava essa nota. Ah, tá. E aí eles foram num site que era tipo de mega música experimental alternativo, o 405, alguma coisa assim. E os caras deram uma nota 0 pro disco, assim. Ah, tudo. Então, assim, ficaram, tipo, malucos. Daí elas começaram a se articular de novo pra, tipo, gente, parem de pedir pra escrever a crítica, porque senão vai baixar mais a nota ainda. Então tem umas É que quase pessoas... bonitinho, né? É legal, eu acho engraçado, eu acho engraçado. Mas é. E muitas das gays também tem disso, de tipo assim, como assim você tá falando mal da minha fave? Só que ninguém de fato tá se importando com aquilo, saca? Será Você já que falou- não? Você tem que ser muito criança pirralha pra você ficar chateado porque Ai, alguém a gente falou chegou mal do seu numa artista. conclusão Ah, que, que são crianças... No pop art eu senti que tinha umas gays chateadas lá nos É tipo comentários quando- do Facebook. Não, do mas é seu tipo Twitter. quando eu falo de Carly Rae Jepsen aqui, não falo mal da minha entendi. fave, Não, é na tudo bem, brincadeira. tudo bem. Tipo, Brincadeira, se ela lançar um lógico. disco ruim, tipo, vou criticar, obviamente, mas tipo, é pelo cômico, pela brincadeirinha só. É, Fica eu também dependendo da acho. aprovação dos outros pra Exato, a do que gente já você falou gosta. disso. Mas, porra, não. Eu acho que é mais o sentimento de você ver uma pessoa que você ama sendo criticada, entendeu? Não, tipo, Nossa, você mas aí você sofre por ela. Se fosse assim, eu tava Total. no rehab por causa do Julian. E por causa Porra! da Sandy. E por causa da Sandy. Gente, eu tento defender meus anjos até onde eu consigo. Depois, cada um por si, choose your battles, entendeu? Eu Bom, amo. Só pra fechar, cada um recomendar algum site ou alguma revista, alguma coisa de algum canal de crítica que costuma acompanhar, gosta bastante. Quer começar, Isa? Pode ser. Ah, eu vou, acho que basic aqui. É Stereogum, eu gosto bastante. Tem um que chama Pigeons And Planes. que eu gosto bastante Que é bom de também. hip hop. É, de hip hop, tem bastante coisinha legal lá. E BR, acho que continuo ficando com o Pop Load e Monkey Bus. Legal. Boa. Nick,
Cara, eu mais tenho visto reviews do que lido reviews. Então, Anthony Fantano, pra mim, é legal. Eu acho que eu Babado. gostava mais do que ele fazia antes. Hoje em dia eu tô achando ele um pouquinho chatinho e tal, pra algumas coisas. Eu tô meio enjoada dele, Nick. Mas, já viu os vídeos de discussão dele? Já. Acho que não tá no canal oficial, mas tá no Eu já vi outro. live. É Não. o que eles faz live? Que Não, é um que é tipo Let's Argue, alguma coisa assim. Ah, não, então acho que não é isso que Esse eu eu vi, acho bem não. Vou interessante, ver. assim. E é isso, assim, ele tem umas opiniões legais, eu gosto de algumas coisas que ele fala, mas ultimamente ele tá meio chatinho, então é um pouco isso. Boa. Elô. Eu sigo muitas revistas de música no Instagram, que é o que eu consumo, assim. Então, eu sigo uma que chama Crack Magazine, que eu Boa. amo. Uma que chama Brick também, que eu amo, que é ótima. Babado. E, não sei, tem umas que é mais zoeira, né? Fader, essas coisas, eu não acho que faz nenhum tipo de crítica. É legal. Gosto, é. Mas não faz crítica. Eles fazem mais faz? matéria. Matérias, né? Matérias, Então, Mas eu matéria gosto de também. capa, é. todas essas, na verdade. Tem uma também que chama She Shreds, que é de... Você já Ah, você já comentou deu aqui. de- De Cara, guitarra, eu gosto né? também, Guitarra. né? É legal. Mas enfim, são mais matérias, são mais coisas que eu até falei no começo do programa que eu acho mais gostoso e válido. E, enfim, é o que eu consumo. Então são essas, sei lá, essas três. E daí aqui também, realmente, o Monkey Buzz, o... Tem um também que chama Miojo Indie, não sei se você ouviu falar. Ah, esqueceu. Não, esse eu não consumo. Esse eu realmente não consumo, não tá no meu radar. A Noise. Ah, A legal revista da também. Noise é bem legal também. Pedro. Cara, eu tava pensando que faz tempo que eu não consumo críticas de coisas que estão dentro da minha bolha. Eu gosto de chegar e dar uma olhada, sei lá, no G1 e ver o que aqueles meninos que estão mais ligados em música pop, em sertanejo, em coisas assim, têm a dizer. Eles têm feito eu acho que é tipo um podcast, vídeo também, de tipo, o G1 ouviu, coisa assim. Porque daí isso é muito É fora um semanal, né? isso é muito fora da minha bolha, da nossa bolha, sabe? Tipo, todo esse resto, Pitchfork, enfim, todos esses sites eu sigo, enfim. Acaba chegando, né? E chega, e o streaming me avisa que chegou o disco, enfim, ele é muito mais simples, mas, tipo, entender a importância desses artistas ultra pop, e quando eu falo pop é mainstream, não pop só no sentido de música, eu acho que é mais legal pra mim, assim, sabe? Eu tenho entrado numas piras de entender mais do que o funk tá fazendo, o que é esse emo funk, por que as pessoas estão tristes e sentando ao mesmo tempo, saca? Verdade. Rebolando com a mão Com a mão na na consciência. consciência. Eu tô entrando nessa pira, assim. E daí também manjar de sertanejo, essas coisas que... Eu lembro que quando morreu algum sertanejo e eu trabalhava no Estadão, eu não tinha ideia de quem era esse cara. Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo. E foi uma grande movimentação, etc. E assim, eu realmente não sabia quem era. E nesse dia eu falei, cara, eu nunca mais posso não saber quem é uma pessoa que fala com tanta gente, assim. Certíssimo. Então, da nossa própria bolha, meio que eu me resolvo, vou ouvindo quando chega o disco em casa ou coisa assim. Também sem muita pressa. Até porque eu tenho meus repórteres que estão ansiosos para ouvir todas as coisas novas o tempo todo, etc. Eu já tô com mais tempo para ouvir o que eu quero. E daí, enfim, eu fico ouvindo esses caras de, tipo, descobrir mais de funk, sertanejo, essas coisas. Legal. Eu vou recomendar um que eu gosto bastante, que é o Talk House, que é um projeto que meio que eles pegam um artista para fazer um review de uma obra de outro artista. Ah, que legal, não conheço. Vou recomendar que vocês comecem pelo que é o mais icônico, que é o mais lembrado, que é o Lou Reed resenhando o Jesus, do Kanye West. Foi um texto que ele tá uma visão muito interessante dele. Então tem sempre essa troca de um artista, às vezes, veterano, analisando um cara recente. Um que eu gosto, outra publicação que eu gosto muito é a Treble. Ela faz umas listas incríveis de umas coisas assim que eu nunca imaginei que existisse. É um site gringo também muito bom. O próprio Stereo Gun. Eu acho que quando o Nerd Writer se propõe a analisar músicas, eu acho assim maravilhoso. Inclusive tem a versão brasileira do Nerd Writer, que é o Entre Planos, que também dá umas Mais de filme, né? Ele vai para algumas coisas de música, de vez em quando. Já fez Frank Ocean. Mas o Nerd Writer, assim, por exemplo, pega a análise que ele faz do... Acho que é o Holocene, do Bon Iver. Sim, é lindíssimo. É lindíssimo. Ele trata... vai estudando aquilo como a música se transforma em uma nuvem de som. E ele faz uma análise detalhadíssima em cima disso. Ou ele faz um traço de como o Fleetwood Mac fez uma música... Como só tendo muito dinheiro para fazer aquele tipo de música. Então, assim, ele te mostra um ponto de vista que você, às vezes, nunca tinha percebido. Então, eu gosto muito desses aqui.
E só mais um adendo, o podcast Dissect. Eu já falei dele algumas vezes excelente. aqui. Ele basicamente disseca um disco até não poder mais. Geralmente são os episódios de meia hora, os 3 ou 2 primeiros geralmente são pra localizar tempo e espaço, o que é aquele artista, qual o disco que eles vão analisar, qual que é um passado breve e tal. E aí, depois disso, eles vão começando a fazer faixa a faixa desse disco. E eles vão fazendo, já tem Tyler, the Creator, tem Kanye West, tem Frank Ocean, enfim, tem um monte de gente legal. E vale muito a pena ouvir, assim, são temporadas completíssimas. Geralmente é uma a cada semestre, assim, mas é bem legal. Boa. Fechamos aqui? Fechamos. Conta pra gente, pra que serve a crítica pra você? No próximo programa a gente promete que vai ler. Vai ler porque a gente já vai estar de A volta, gente vai né? estar de Já. volta. Então é isso. Vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora, o que é esse bloco? Neste bloco, vamos dar dicas de conteúdo audiovisual que não paramos de ouvir ou ver. E o que você, Lu, não para de ouvir? Eu não. Você fica perdida quando pega de surpresa. Ele é assim, ele é faceiro. Ai, eu não paro de ouvir. Eu realmente não paro de ouvir o disco novo da Frankie Cosmos, Close It Quietly, meu anjo perfeita. Vou chorar. E o que você achou? Não, então, a gente conversou sobre isso, né? Eu e você, né, Clebinho? É um disco bem longo. Longuíssimo. 21 faixas, Sem meninas. tempo, irmã. Sem tempo. Pra mim não dá. Eu achei bem longo também. E as músicas tem... longas também. Não, as músicas são normais. É que antes ela fazia umas musiquinhas de 30 segundos. Ah, tá. Tem ainda as músicas de 50 segundos, que é só umas pílulas, assim, que também tem no verso ou no álbum anterior. Então, tem isso, gente. Mas não sei, eu amo, eu fiquei ouvindo. E daí, tipo, realmente, tem umas músicas que passa, você nem viu que passou. Uhum. Eu acho que esse é o problema. Mas Não foi falta fã, crítica não é? disso. A gente gosta daí, foda-se. Então, mas eu consigo dizer que faltou ali um processo de edição, entendeu? Você não vai ser elogiosa nessa crítica. Nunca sou. Linda! Nunca sou. O processo de drakerização dos álbuns. Pronto, é isso. Mas eu acho que vale ouvir. As faixas que eu mais gostei, por enquanto, que eu consegui, tipo, quando eu tava ouvindo, eu falei, nossa, eu gostei muito disso, que eu parei, né? Algumas talvez eu não parei. A primeira, Moonsea. A minha faixa favorita, por enquanto, é A Joke, que é a quinta faixa. E a última faixa. Para quem não ouviu e quer começar, né? Ai, gostei. Obrigada, Boa. amiga. Porque Boa. são 21, meninas. Então, assim, aquela coisa. Não precisa ouvir inteiro. Eu tô logo desde de cara. sábado ouvindo e ainda não terminei. Todos esses dias. Eu amo. Eu você ouvi pra deu a trabalhar, o dica. meu melhor mood é esse. E daí, vou falar, só pra dar dica aqui, que saiu o single novo da Hannah Vu, que eu falei. A gente é gosta. muito bom. Umas 2 semanas atrás eu dei essa dica, chama Actress. Eu ouvi hoje a tarde inteira várias vezes. Bem Eu achei gostosa. muito gostosa. Tá vindo umas músicas boas, né? Boa. Eu gosto muito fofa essa jovem. A voz dela é bem impressionante, considerando que ela é uma teenager, assim. Então eu acho que é um nome bem Ela é legal. teenager? Ela é, menina. Ela fez 18 anos, acho que ano passado. para com isso. Juro? Achei que tinha um pouquinho mais, hein? Imagina, tem só isso. Ih. E, enfim, eu acho que é uma pessoa assim, eu gosto dessa música É um nova, indie eu achei pop, legal. bem melódico, só que uma pegada mais dense, assim, no jeito das batidas. Tem um beatzinho. Lembrou- Tinha antes, né? Mas lembrou mais beat bem mesmo. o Mr. Twin Sister também em alguns momentos. Lembrou. Talvez por isso você tenha gostado. Gostado. É tudo que eu gosto, né? Assim, eu gostei, eu não amei, assim, mas eu acho que vale ficar de olho nela, porque eu acho que é uma pessoa interessante e Vem coisa boa por aí. muito jovem, com uma voz linda. Então, Arrasou. Actress da Hannah Vu. Pedro, nosso convidado, o que você não para de ouvir? Cara, eu vou bem pro pop farofa. assim. Ai, Uhul. ai. Bora, Uhul. vamos junto. Quer dizer, agora eu acho que eu criei uma expectativa e não vai ser tanto. Tá bom. Então, eu realmente não sei. Mas eu ouvi desde sexta-feira, quando saiu, o disco novo do Post Malone. Cara, a música com Oz é foda, hein? A música com Ozzy, eu tive É vários... foda. Cara, eu ouvi esse disco a primeira vez e falei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, assim. De novo, dentro dessa narrativa de tentar abrir a cabeça para novas... aham. Para novas coisas. Eu ouvi a primeira vez, eu não gostei. E tem uma guria do trabalho que também, ela curte muito Post Malone. E ouviu também, não gostou. Só que eu insisti na parada. E daí, de repente, eu comecei a gostar da melancolia dele. O lance de Hollywood Bleeding. Do tipo, ele ser esse cara extremamente famoso. Esse personagem que tá ali sendo
corrompido. E eu consigo ouvir esse disco e realmente perceber esse Hollywood sangrando de um cara cheio Total. do dinheiro, assim... Ele é o chorão dos Estados Unidos, Nossa, né? você matou, é Da- isso. da música Puta, pop, é assim. isso, cara. E, então, tem umas coisas que são muito bregas e etc. Mas, tipo, a música com Ozzy e com Travis Scott, E aliás... Travis Scott, muito Você fica assim, boa, o que mano. tá acontecendo com isso? E daí depois eu já tava gostando dessa música. Tem uma outra música desse disco que eu até peguei aqui pra ver, que é Allergic, que eu acho que é tipo a 4ª música do disco. Que é muito boa. Eu vi alguém citando umas coisas de ele tá meio indie rock, meio What? Strokes. Assim, eu realmente não saquei essa Não, vibe gente, não, exatamente. Acho Eu que é posso só a vibe falar. não tomei banho mesmo. Mas no é isso, caso. essa coisa dele tá sempre sujo, sabe? Porque... Eu amo que ele tem 2 capivaras no bigode. Vocês já viram Que isso? nojo. É muito bom. Cara, ele é um cara bem esquisito, assim, né? Mas levou o Kevin O'Chris pro Lollapalooza, né? verdade. E aí a gente já Perfeito. achou legal. Já achei ele genial por Eu isso, também, assim. eu E daí, também. e daí eu comecei a ouvir esse disco e eu tenho deixado tocando, assim. É um Eu trabalho vou interessante. ouvir. Sério, ouça. É Depois eu quero interessante saber. mesmo, ainda mais Depois eu quero saber. esse pano de fundo aí, né, de Hollywood. E aí saiu uma entrevista dele, tipo, tomando vinho com o Zane Lowe, assim, deu, nossa, que a mais isso. Tipo, ele de terno, tá ligado? Meio que pra legitimar o álbum. E sem tomar banho ainda, né? Continua. impressionante. Porra, mas tomando eles estão, banho. tipo, na França, meio num castelo, assim, deu... O que tá acontecendo? E daí eu achei interessante, Deve ter uma suvaqueira, isso. Cara, ele deve ser. Eu não acho. Eu acho que ele só faz cara de sujo. Ai, Você não acha que sei. ele espirra uma aguinha assim? Eu pra ficar acho. ceboso? Passa Joe Malone Não, isso aí de tem perfume. Um queijo catupiry na virilha Nem fortíssimo. Como vocês são bobos. Vocês se iludem. Que saco. Galera rachando de gadinho. Era só esse, Pedro? Tá bom já. Passou. Queimar meu filme aqui. Nick. Bom, hoje tô quase comelô e vou trazer quase que um conceitinho. Saiu uma matéria hoje no Monkey Buzz, no caso hoje foi há 3 semanas atrás, mas tudo bem. Ela chama Eu Não Sou Daqui e fala sobre alguns jazzistas negros do cenário atual. Olha que legal. Então tem bastante gente legal, tem uma banda que chama Cocoroco, que eu não conhecia, Ó. achei do caralho, tem Reservoir, tem o Sons of Kemet, que é muito foda. Muito bom, muito Tem bom. o Ezra Collective também. Amo. É uma listinha, acho que com 8 músicos. Tem umas minas fodásticas. Tem uma cubana ali que é, assim, muito foda. E aí é isso, assim, tipo, no começo do texto eles falam que uma pesquisa do Deezer lá fala que acho que 30% dos novos ouvintes de jazz estão abaixo dos 30, o que é legal pra caramba, Legal. assim. Uma coisa que eu não imaginava. E daí a segunda parte da dica é uma playlist que eu fiz, juntando várias coisinhas de jazz que eu tenho ouvido nos últimos meses. E aí eu vou deixar o link lá pra vocês. Tem bastante coisa legal. Boa, Boa. perfeito. Isa, Rapidinho, gente. 3 dicasinhas. Singles. isso? Singles Nossa, rapidinhos. demorado. Nossa, que demorado. Mas quando é single, a gente faz rapidinho. Primeiro, Duda Beat e Lucas Santana. Eu Ai, achei muito bom. Eu achei legal essa Era a música. minha dica também. Era aqui. também? Vamos, segue, Tá. vamos. Não, daí depois você fala um pouquinho. Meu Primeiro Amor, eu achei bem legal. Primeiro amor. É um cover, né? Eu achei legal porque tirou a Duda um pouco dessa vibe que tá vindo, que ela só cantando uns pop brega Aham. e ela toda maravilhosa, com roupas neon, assim. Parece trilha do Lisbela e o Prisioneiro, sabe? Assim, Parece. eu gostei dessa Eu amo a vibe. parte do E o Lula veio e me deu a mão. Eu achei muito boa. A música é um dueto, voltando pra nossa edição especial duetos, Exato. em que ela canta sobre o romance de uma menina branca de São Paulo com um cara negro do interior. E, tipo, esses paralelos em Bem legal. quem tinha tudo, quem tinha nada, e da união desses dois, tipo, é possível viver em paz mesmo com essas diferenças. Assim, muito bonita a Achei música. muito bonita. Aí outra... Música do Lucas Santana, com a Duda Beat. Isso. Aí outra, eu ouvi hoje, já ouvi umas 3 vezes, ainda não deu tempo de procurar muito sobre, mas... Babushka Boy, do Wasapi Rock. Legal. Eu amo o Wasapi Rock, eu cheguei a essa conclusão. Qualquer coisa que ele lança, eu gosto muito, e que bom que ele saiu da prisão. A capa do single eu achei demais também, depois eu posso até procurar e falar pra vocês sobre o que é direito, porque não consegui, não tive muito tempo. Pelo nome deve ser alguma coisa russa, né? Então, né? E
Último single, Grimes, Ai, featuring perfeito. I&O, Violence. Eu amei. Muito Ai, bom. sério, 2 minutos e meio de musiquinha. É ela. Parece um gato no cio com autotune. Ah, como sempre, né? Aquela. Mas a letra é boa, porque fala sobre É destruição legal. do meio ambiente, fala em tempos de Amazônia Em em tempos de chamas. Amazônia pegando fogo. Grimes com pop político. É E isso, o clipe é engajamento. lindo. E faz- o clipe é bem é, bem bonito, eu bonito. achei. Eu pelo achei bonito menos. também. Faz parte do disco novo dela, Misanthropocene. Que vai sair agora, em Em outubro. outubro, é. Vai, Kleber. Semana passada a gente falou sobre Rosa Neon, eu falei que eu esperava um pouco mais, só que o que eu não esperava é que eu fosse seduzido por esse disco. Olha ele. Olha só. Gostei muito. Rosa Neon é um quarteto mineiro, já falamos sobre eles em algumas edições. Quarteto apadrinhado pelo Djonga, eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles. É um pop com R&B, com trap, com sertanejo romântico dos anos 90, com tudo de mais um pouco. Parece que nada vai funcionar, mas tudo funciona muito bem dentro de estúdio. Então recomendo muito que vocês ouçam. Ouçam, pra começar por uma música, ouça Pirraça e ouça Picolé. Duas Ah, não ouve a músicas. Kujonga, eu não gostei da Kujonga. Ela cresce, ela fica Ah, melhor. você gostou? O verso dele é bem bom. Eu vi o clipe lá, não gostei. Ela vai ficando muito boa depois. Você fala Tá assim, bom. ela cresce. Tá bom. Outra coisa que eu não paro de ouvir é o disco novo do Siba, Coruja Muda. Siba Ai, quero muito ouvir. Achei tá a capa muito super legal. bom. Ele é um cantor e compositor pernambucano. É o primeiro disco dele, sei lá, em 4 anos, desde o de Baile Solto, que era um disco mega político. E para esse disco tem participação do Chico César, Alessandra Leão, que eu já recomendei aqui, o Arthur Lindsay, que já produziu os trabalhos da Marisa Monte lá atrás, nos anos 90. Marisa. Tem o mestre Anderson Miguel e mais uma galera, assim. Então ele tá bem político, como tudo que o Siba faz, só que ele trata da política com uma graciosidade, uma leveza, assim, e é meio dançante. Então eu acho que pra quem não conhece o trabalho do Siba, é um bom jeito de começar a gostar. Tudo. Boa. Fechamos? Fechamos. Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Elo, o que é esse bloco? Esse bloco a gente traz coisas que a gente gosta, clipes, músicas, livros, whatever, que não foram lançados recentemente. Pode ser a sua indicação da sua época de escolha. E o que você, Pedro, não para de ouvir? Eu tava pronta! Enganou. Você quer começar? Eu deixo. Imagina. Caraca, olha só. Eu tava pegando uma coisa nova, que era uma dica, na real. Que é o documentário curta do Tim Bernardo sobre recomeçar. Ai, lindo! Boa, Pedro, boa. Porque saiu faz Uma pouquíssimo semana. tempo, assim. E eu achei tão bonito. Tem toda a estética retrô, blá blá, indie hipster e tal. Tem bastante, né? Que ele gosta, etc. Acho que faz sentido pra dentro do Do universo, né? universo de Recomeçar. E eu acho Recomeçar um disco muito, muito lindo. Esse disco me mata. Perfeito. Eu acho A gente é lindo. fãzoca aqui. Eu também. E eu acho que é interessante entender mais o que se passa. E esse é um disco, aliás, que não envelhece muito, Não. né? Eu fui ouvir dia desses, assim, e eu fiquei impactado ainda Ele pelo... cresce. Eu fiquei impactado por como algumas músicas que na época, quando saiu, talvez não fossem as minhas favoritas e hoje elas acabam sendo, sabe? Tem algumas que eu gostava muito, agora eu acho elas são até inocentes, porque, sei lá, minha vida tá uma loucura, sabe? Essas coisas assim. E como é um disco todo recortadinho de momentos que ele viveu, etc. Embora pareça que é linear, ele é todo dando saltos no tempo, enfim. E o documentário é interessante também para te fazer voltar a ouvir o disco, né? Entender um pouco mais o lance dele destroçar lá o piano no clipe de Recomeçar, que eu acho que era o primeiro clipe da primeira música do disco. Sim. Enfim, eu acho muito massa. E uma dica que eu acho que vocês deviam ouvir, porque eu tenho pirado muito em umas músicas tristes. Eu sempre gosto de músicas tristes, assim. E eu fui capturado pelo Violeta, disco do Terno Rei. Principalmente, sei lá, umas 3, 4 músicas ali que eu ouço toda vez. Eu fico, Somos caraca, fãs aqui. Somos fãs. Sou
sou de puft. Quando eu vejo, eu virei fãzoca. Eu virei fã mesmo. Eu comprei coisas deles e o pior, achei que eu ia, sei lá, ser meio anônimo, né? Por ser jornalista e não querer mostrar que eu tô comprando, sei lá, a meia da banda. Mas eu fiz a cagada de não colocar o endereço do apartamento. Então, assim, o apartamento tava errado o endereço. Então, significa que daí o Terno Rei manda: Oi, Pedro, tudo bem? Tô aqui com a sua encomenda. Voltou porque você não colocou o número do apartamento. Daí eu falei: ai, tá bom. Então, todo o meu anonimato eu devia ter comprado com outro nome, assim. E a banda Raça, cara. A banda Raça boa. fui ouvir muito tarde, na verdade, porque tem um guri que trabalha comigo que é muito fã desses meninos todos. E daí eu sempre deixo pra ouvir depois, já fora do hype, etc. Eu fui ouvir sexta-feira da semana passada. E eu falei, caraca, que coisa mais linda. Como eu gosto do emo, saudades dele. Que bom que tá de volta, Fanzoca também. É isso. Eu já dei 3 uma vez só, desculpa aí. Arrasou, não, que isso? Certíssimo. Chamar você pra participar da nossa edição de discos tristes, hein? É Boa, verdade. Me chama, que é o que eu Tudo. mais gosto. A gente já tá segurando pra gravar essa, Eu vamos te amo. chamar. Boa. Nick, Ainda no campo do jazz, é um disco de 2017 do Chess Bandic meets The Madison 2. ó, É muito bom, acho que o nome é esse mesmo, o disco, É. né? É basicamente o encontro do Torimoa com uma banda... Torimoa que hoje chama Chess Bear e não mais Bandic. Ah, é? Ele mudou o nome de Sabia novo. que ele tinha mudado. Ai, gente chata. Ai, pra ficando quê? de- Ai. E atrapalha o SEO, cara. É, eu acho um Puta que porre. pariu. E aí ele se encontra com essa banda que chama The Madison's Two, que são 2 irmãos, alguma coisa e alguma outra coisa, Madison. Uhum. Eles fazem... É Wagner e Jorge Madison. Então, é isso aí. Eles fazem um sonzinho meio psicodélico, um pouquinho na vibe do jazz. E aí, quando eles encontram com Torimoa, vai ainda mais para essa área do jazz. E junta com a psicodelia, que também o Torimoa brinca de vez em quando. É basicamente uma instrumentação muito boa, com a voz do Chess, que é foda pra caramba. Então, acho que não tem muito erro, assim. Ouve a música JBS, que é uma das melhores. Fazer o quê? Perfeito. Esse post não é patrocinado. Infelizmente não. E é isso. Perfeito. Hello. É... Hello. Tô ligando pra saber como Vai. você está. Uhum, vai. Eu, nessa temática de crítica, eu trago 2 revistas que eu gosto muito, que eu ainda não falei aqui. Legal. As 2 são gringas, infelizmente, porque o mercado de revista no Brasil, assim, né? Ainda tem a desejar, mas a gente tá chegando lá. Bora! Eu vou conversar com as meninas aqui, tá bom? Porque são revistas de mulheres para mulheres. Não precisa ser para mulheres, mas é feitas por mulheres. A primeira chama Gusher Magazine. Todas essas eu sigo no Instagram, tá, gente? Tipo, tem algumas de quando eu fui viajar que eu comprei, mas todo o conteúdo tá no Instagram. Nossa, e- as fotos são lindas. e só pelo... Exatamente, essas fotos são lindas. só pelo conteúdo no Instagram já vale conhecer. A primeira chama Gusher Magazine, que é uma revista australiana, na verdade. E a chamada delas é Rock and Roll as Told by Women, que eu já amo. Nossa, pisa Rock menos. contado por mulheres. E ela é toda feita por mulheres e pessoas não binárias. Então, assim, capa com Kathleen Hanna, Chai, tipo, de fuder. Courtney Barnett. Eu já vi você lendo-a. compartilhar a capa da Chai? Ou foi aí? Da Kathleen Hanna, talvez. Ai, não sei. Ou a Yu. Que é a que mas eu eu já vi tenho, essa é a capinha que eu aí. tenho. Eu já vi essa capinha. Talvez a Yu tenha da É. Chai. Eu acho que foi da Chai. Lindo, diagramação Isso, sim. linda. Tipo, super heavy de diagramação pra revista Balaclava. Tudo lindo. Lindo. Vai. Gusher com G. Gusher. É G- Gusher. Gusher. Boa. E a outra é uma que chama Tom Tom Mag. Tom Tom Magazine. Ah, essa eu conheço. Conhece? Conheço, amiga. É uma revista também de mulheres, meio que na mesma pegada da She-Shreds. A She-Shreds, na verdade, começou com essa como ref, que é uma revista para mulheres bateristas. Então Já ela vi fala só Instagram. sobre bateria e coisas percussivas. O Instagram delas, Tom Tom Mag, Drummers Music Feminism. Tipo, de chorar. Perfeito. Então segue lá, gente. Tom Tom Mag, esse conteúdo perfeito, só mulheres. E, enfim, vale dar um follow para essas iniciativas lindas. Quem sabe tem mais aqui no Brasil. Então, essas são as minhas dicas. Arrasou. Isa. Gente, eu não sei se eu já dei em algum momento. Mais de 50 episódios, né? Tô começando a ficar um pouco esquecida. Dá-lhe conteúdo. Dá-lhe conteúdo.
Voltei a ouvir um álbum que eu ouvia muito em Ai, 2015. Room on Fire, The Strokes. Não, menina, eu já Sandy falei Júnior, muitas 4 trações. vezes. Esse eu não esqueço que eu já falei, que eu já exaltei muitas vezes. Backstreet Boys. Back. Tem até em vinil, tava ouvindo esses dias de novo. É o My Love Is Cool, da Wolf Alice. É o álbum de estreia, né? Debut album deles, dessa bandinha linda de Londres, que toca o quê? Um rock alternativo, É o indie que você shoegaze, gosta. grunge. Não adianta, a gente tenta fugir, mas ele te pega ali no escuro. E a capa é perfeita, é É aquele muito da bonita. capa amarela? Que é uma menina meio É, eu assim, não curto essa capa. Ah, que pena, né? Na sua vez você fala que você gosta. Então, eu gosto muito desse álbum. Os clipes também são lindos. E eu achei muito legal porque o Alice é a princesa Ellie Roswell, maravilhosa, que canta. E ela é que frontwoman, sabe? Os meninos ficam pequenos ali no palco. Tá me entendendo, Heloísa? Eu tá me entendendo, Heloísa. Ela é toda cheia de atitude. Ela tá? é Mó legal. muito! Você olha, tipo, você não acha que ela tem uma voz muito foda, ela tem uma voz muito Nem foda. manjo dela, vou ouvir. É muito legal, Elosita. E os clipes são bem bonitos. E ano passado, o terceiro álbum deles ganhou o Mercury Prize, que eu fiquei meio até tipo, calma, gente. Eu achei ele um pouco não, é bem mais pop, né, que os outros dois. É bem mais pop, é. Então, e daí eu, sei lá, mas talvez. Mas tá legal. É legal, Ok. exato. E tem umas musiquinhas boas, mas é que esse eu acho muito, muito bom. Assim. Acho que eu gosto mais do My Love segundo, Is talvez. Sério? Eu gosto muito do. É pra do My Love quem Is gosta Cool. do quê? Alice Lobo. Slow Dive. Ah, Só pra você falou shoegaze. não, não, mas é pouquinho. O shoegaze mais tem menos. roqueira. É mais É mais roqueiro, rock? é mais É, grungezinho, é mais grunge. vai. Você que curte um Nirvana, um Alice in Chains, Você que curte Pearl Jam. é um Pargem. Pargem. Ah, gente, eu não sei. É pra quem gosta de rock britânico. Você curte andar de skate. Quem gosta de menina foda cantando? É isso aí. Pronto. Boa. Boom, vai, Vendeu. Kleber. Já me pegou, já me pegou. Por falar em meninas fodas, trago hoje a minha recomendação de cantora feminina, tecnicamente esquecida, mas nem tanto, que é a Luísa Maíta, com o disco Fio da Memória, de 2016. Um disco lindíssimo, que vai do samba ao jazz, da eletrônica ao rock, ao pop. Tem produção do Zé Nigro. A Luísa Maíta é uma cantora e compositora aqui de São Paulo, paulistana. Ela tinha lançado em 2010 um disco chamado Lero Lero, que é muito bom. Só que eu gosto muito mais desse Fio da Memória, da forma como ela meio que desconstrói o samba. Ela lembra uma versão mais pop da Elza Soares nessa fase do samba torto paulistano. Só que, como ela vai mais pra uma pegada de eletrônica e de brincar com os beats e sintetizadores, eu acho que ela perverte um pouco daquela coisa meio samba rock que a Elza faz no Mulher do Fim do Mundo. Então, a capa é lindíssima, identidade visual lindíssima, recomendo muito. Uma Ela não voz era de alguma perfeita. banda? Ela já cantou em alguma série de outros discos, assim, brasileiros. Tipo, tem música participação dela em disco do Pipo Pegoraro, do Fábio Góes, tem do Rodrigo Campos, aquele São Mateus não é um lugar tão distante, tem ceninha várias paulistana. músicas com ela. Então, assim, ela participou de muita coisa, participação de disco da Mariana Aidar. Então, provavelmente você já deve ter ouvido Sim. ela em algum momento. Não, acho que eu já ouvi assim. esse disco, mas eu lembrava dela de algum outro lugar Sim. também. Mas Pode enfim, ser. esse disco é ótimo. Eu acho que ela participa de umas coisas meio, tipo, peça de teatro, umas coisas Pode nesse crer, pode sentido, assim. E a minha outra recomendação é pra você, quer ficar doidão? Quer ficar muito louco? Quer viajar? Ai, meu Quer Deus. ficar louquinho? Recomendar um disco de 2008 de um produtor norueguês chamado Lindstrom. Ele lançou um disco Where You Go, Eu amo. I Go To. É um disco de Amo. 3 faixas. A primeira música, que é a faixa título, ela tem nada mais e nada menos do que 28 minutos e 50. Então, Vai. por que é tão longo? Por que é tão viajado assim? Porque ele é um dos criadores de um gênero chamado Space Disco, que é basicamente a house ou a música disco, só que numa versão mais estendida. Então, assim, demora muito pra entrar a batida. Ele trabalha muito as climatizações, assim. E só que é
deliciosíssimo, assim, o trabalho desse Quando cara. entra tudo. Quando entra e, de repente, assim, você tá voando num chevette roxo pelo cosmos, assim, dando um zerinho em Saturno, falando assim, Puta É isso. merda. é isso aí, norueguês maluco. Dando zerinho, muito bom. Então, assim, quem gosta de música eletrônica, até quem não gosta, ele é um disco muito bom, assim, pra você meio que ser introduzido nessa... Ele não é tão acelerado quanto o Tecneira, ele é bem espaçado, é bem good vibes, só que ele não tem aquela coisa bicho grilagem de trance, sabe? Ah, legal, gosto. Camisa tie-dye, é super de boa, gente de boa, então vai na paz, ouça, fique doidão. Fechamos? Fechamos. Hoje sem Desliga o Som, porque nós estamos no futuro, a gente nem sabe Nem sabe o que tá pode rolando. acontecer. Sabemos se o Brasil ainda existe. Também sem leitura de e-mails, porque Não tem tem. e-mails pra ler hoje. Mas eu acho que... Desculpa, gente. É, Próximo vai ser metralhação de informação, hein? vamos resgatar os top comentários aqui. Recadinhos? Recadinhos. Recadinhos do futuro com o passado. O que Showzinho da Monkey Buzz. Bad, bad, not good. Bad, not good. Amei. Dia 7 de novembro, na Audio Club, aqui em São Paulo, hein, moçada? Showzaço. Teremos Pop Load Festival, dia 15 de novembro, com Pat Smith, The Raconteurs, Hot Chip. Chip. Agora cansei de ser... Sexy. Não, vou continuar falando, não vai cortar isso não. Eu gritei porque eu quero Cansei de Ser Sexy, sim. Primeira foi vez nem que um eu vou grito, ver foi ao um vivo, agudo. tá? Me foi privado, enfim. Mas por que o Cansei de Ser Sexy vai tocar? Ah, é verdade, gente. Então tem esse recadinho chato. Que já todo O mundo já sabe. Todo mundo já sabe, no caso, né? O Beirute teve que cancelar, porque o Zac Condom, Zac Camisinha, cancelou. É difícil, Furou né? mais Mas uma vez. Furou mais uma vez. Ai. Enfim. Agora que eu me É isso, gente, né? Quem mais- A Isa, pra quem não sabe, ela é parente do Ari Toledo e do Carlos Alberto de interior, meu Nóbrega. filho, interior é um perigo na piada. Quem mais? Vai ter Crown Bean, vai ter Tovilo, Luiz Lune, Luigi Luni, Ileia Ye, Ileia Ye e Boy Pablo. Boa e Pablo. É isso, moçada. O ingresso tá à venda ainda. Bora lá comprar. Ou não, pode ser que tenha Pode ser que tenha acabado. acabado também, não sei. E Popload Gig comemorando 10 anos de gigs, né? Que o Popload traz para o Brasil. Metronomy na Audio Club, dia 7 de dezembro. Ingressos à venda. Arrasou. O que mais que tem? Dia 13 de outubro tem Balaclava Fest, né, minha gente? Balaclava Fest. Nossa, Não que deu barra, esse muito, foi uma que barra esse. Desculpa, Pedro. Com Meio chato. Shame, Kelela, Aie, Battles, Papa M, mais atrações que talvez já foram anunciadas. Gostadas. Pode ser. Que vai ser o Você My sabe Bloody mais do que Valentine eu. e o Radiohead. Aham. Beleza. Quem que vai pagar? Hã? É O isso. Clever, o Miojo Indie, vai pagar. Vai ser o patrocinador oficial. Exato. Nesse dia a gente também vai lançar a 5ª edição da revista Balaclava. Se Deus for indie, a gente já vai ter anunciado vários outros eventos. Você já vai saber. Provavelmente um pré-lançamento? Talvez, não sei, hein? Teremos. Um negócio Não quero ali. confirmar agora. Tá. Uma festinha, um lançamento numa cidade que não é São Paulo. Ó, Pode ser. Talvez, Ó. hein, garotas? Então é isso. Vai ter, hein? Acompanha. Acompanha. Você já sabe. um lançamento do lugar onde não é São Paulo. Mogi das Cruzes. Santo André. Mas em Osasco. Votorantim, grande lançamento. Osasco, tô aí, hein? Mas vai lá nas redes sociais da revista, @revista Balaclava, que você vai saber mais do que eu sei nesse momento, tá? Então, é isso. Pedro, Oi. muito obrigado pela sua participação. Deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas te compram pra ler. Cara, eu queria primeiro agradecer a vocês todos. Eu achei muito massa ter participado. É um podcast que eu realmente ouço. E algum tempo atrás eu fiz uma pergunta no Facebook de quais podcasts vocês estão ouvindo, etc. Só pra começar a mapear essas coisas. E falaram muito de vocês. Ah, enfim. que legal. Vou chorar.
É emocionante mesmo. E agora eu tô aqui, achei TPM, massa. Dá parabéns também pra todos os projetos individuais de vocês, além Legal. do podcast. Vocês todos Obrigada. fazem parte de uma guerrilha ali que tenta fazer a música acontecer, o jornalismo musical, etc. Eu acho que isso é mais importante. Se alguém quiser me achar, pode me achar no Instagram. Eu acho que é o único lugar que eu ainda não deixo ninguém no vácuo, que é PO Antunes, @PO Antunes. Lá tem, eventualmente, quando eu não tô trabalhando, das 7 às 10 da noite, um programa de música chamado Tenho Gato na Minha Vitrola. Às vezes com um gato em cima da vitrola mesmo. Tá? Mas é isso, eu achei muito massa estar aqui. Valeu, meus Valeu, fãs. você. Nick, que estará de férias nesse momento. Ai, meu sonho. Que bom estar de férias. Se você quer acompanhar minhas férias, eu não sei o que eu vou postar lá, mas enfim. Fotos de biquíni, queremos. Pode ser também. Vai, Agora que eu Nick, estou no meu ousado. projeto verão. Fotos de biquíni do Terno Rei. Sabe aquela página? Quando ela sai, eu uso calcinha. Sim, Eu amo. é muito escroto. É muito É escroto. o grupo do Facebook. Quando Me ela manda. sai, eu boto Me calcinha. manda, pelo amor de Deus. Vai, Nick. Vai ser as férias do Nick. Calcinha roxa. Me segue lá no Twitter, Nick_Silva. No Instagram, eu sou Sonic Silva. Segue também meu outro podcast, Pós-jovem. o Pós-Jovem. Pós-jovem. A gente tá de férias, mas a gente vai publicar os nossos episódios antigos todos no YouTube também. Então, você pode ouvir por lá também, se você ainda não ouviu os antigos. Boa. Perfeito. E é Tudo. isso. Easy. Jesus. @Almeida Dora _ Twitter. @Almeida Dora no Instagram. E tem o podcast aí, tô tentando fazer com o tio Lúcio. Tio Vai. Lúcio Ribeiro. Tamo Arrasou. tentando. Bora. Erlo. Erlo, @Erlocliver. @Erlocliver. No Insta e no Twitter, se você quiser muito. E @Revista Balaclava. Segue a gente lá pra ajudar a gente nos nossos números e engajamento, né, gente? Sempre bom. Sempre Perfeito. bom. E você, Kleber? Sou @KleberFac no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os Diariamente. dias. Ah, todos os dias. Eu amo. Ou @meuajuinde no Twitter, que também é meu site. E segue nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram, ou no Facebook, que estamos crescendo loucamente. Apoie a gente no Padrinho. Tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Muitas você informações. Venha, dá esse dinheiro. E contribua para que a gente continue a crescer e fazer outras edições legaisinhas aqui para vocês, certo? Babado, certo? Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Até a próxima edição do programa. Desculpa qualquer coisa. Tchau, tchau. Beijo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.